Boa noite, pessoal. Estamos de volta para mais um Eu SA com a Rosângela hoje, para a gente falar sobre saúde emocional. Esperar ela entrar aqui. Gerson, tudo bom? Oi, Rô. Oi, Boa noite de Mari. novo. Boa noite. Tudo bem? Tudo jóia. Bom, vamos esperar um pouquinho, pessoal. A gente já fez o teste agora há pouco, o pessoal já vai entrando aí. A gente espera uns dois Uhum. minutinhos aqui para a gente começar a falar sobre saúde emocional. Vou colocar os Só- óculos aqui para conseguir ler, que é bem pequeno aqui. O pessoal que está entrando. É, essa tela aqui vai rodando. Pessoal, quem tiver ao longo da live, né? Tiver alguma dúvida, tem umas cartinhas aqui com ponto de interrogação. Se tiver alguma dúvida, vocês colocam nessa cartinha que aí não fica misturada nos comentários. A gente, na medida do possível, vai respondendo todas as perguntas de vocês. Gil, tudo bom? Marcos, Clau, o pessoal já está se acomodando aqui no nosso espaço virtual. Uhum. Está me ouvindo bem? Está me vendo bem? Tô. Você também está me ouvindo bem? Sim, Tá tá, bom o tá áudio? ótimo. Tá, não tá muito alto, não. Tá excelente. Bom, gente, acho que o pessoal já foi entrando aí, a gente pode começar para também não perder muito tempo, que tem muita coisa para falar desse tema hoje. Se desse, acho que a gente ficava umas 3 horas falando sobre saúde emocional aqui. Tem bastante conteúdo, né, Rô? É. Bom, gente, para quem não conhece a Rosângela, eu vou fazer uma breve apresentaçãozinha aqui dela. Ela é psicóloga, especialista em psicologia hospitalar, mestre em ciências pelo Hospital das Clínicas, psicanalista e associada fundadora da CLIP, que a gente vai falar dela também. Tem experiência institucional como psicóloga do Hospital das Clínicas, na parte de alergia e imunologia, e também no serviço de psiquiatria do Hospital do Servidor Público Estadual. E faz atendimento clínico desde 2000, certo, Rô? Falei tudo Uhum. direitinho? É isso mesmo, Mari. Bom, muito obrigada por estar aqui hoje com a gente, compartilhar todo esse conhecimento, ainda mais sobre esse tema que eu acho que é tão essencial, acho que impacta todo mundo hoje. Todo mundo que vem procurar coaching, vem até quando não está procurando coaching, está procurando para conversar mesmo. Sempre a parte da saúde emocional é um tema que pega bastante, assim, acho que não Uhum. tem uma conversa minha que não envolva esse tema de alguma forma, né? Bom, eu gostaria de agradecer o convite, Mari. É uma satisfação poder estar aqui nesse espaço com você, né? Esse espaço desse projeto tão bacana que você tem, não só de informação, mas de esclarecimento, né? E também um projeto onde você vai reunindo várias áreas do conhecimento. Então, muito feliz de poder participar hoje e falar de um assunto que eu adoro, né? Adoro falar sobre o meu trabalho, adoro falar sobre saúde mental, né? E aí você até me perguntou se existe uma diferença, né, entre saúde mental e saúde emocional. E E eu fui buscar uma conceitualização, assim, o que seria esse conceito para a Organização Mundial de Saúde. Eu acho bacana a gente ter ah, isso, né, assim, como isso está contextualizado no Brasil. Eu achei uma definição muito bacana, que eu gostaria até de colocar aqui, que é uma definição que, na minha opinião, acaba sendo mais abrangente, porque fala de saúde mental, né, que seria a tá. ausência de uma doença mental, propriamente dita, a ausência de um distúrbio, né, como Uhum. depressão, ansiedade, um distúrbio que normalmente acaba sendo, né, diagnosticado pela medicina, seja pela psiquiatria ou pela neurologia, mas também, além de ser, né, além de englobar uma ausência de um transtorno ou de um distúrbio mental, também abrange o estado de espírito, a percepção de si mesmo, né, como cada um lida com as suas emoções, que seria já
uma definição de saúde emocional, né? Então, vou até compartilhar aqui com vocês. Segundo a OMS, a definição de saúde mental é como cada pessoa reage aos desafios e às exigências e mudanças na vida. E o modo como cada um harmoniza, eu adorei essa palavra, né? Como cada um harmoniza suas ideias e emoções. Porque, na verdade, é disso que se trata, né? É como cada um consegue harmonizar e equilibrar suas emoções, seus sentimentos, né? Então, é disso que se trata, se a gente for pensar num termo mais abrangente, a saúde mental. Sim, eu acho que muito legal a gente já começar com esses conceitos, porque acho que é um tema muito falado, mas o conhecimento, sim, o conceito é importante a gente ter as bases, né? Então, saúde emocional, saúde mental, pelo que você falou, acho que a saúde emocional está dentro de um conceito mais amplo de saúde mental, né? Exatamente, exatamente. Sim. E o que chega, né, seja numa instituição hospitalar, né, que é a minha experiência de trabalho realmente é em hospital geral e no hospital psiquiátrico, então o que chega, né, num ambulatório para psicologia, em casos, né, onde realmente as pessoas estão sofrendo ou de depressão, ou de ansiedade, ou de algum outro diagnóstico, né, então a via de entrada acaba sendo uma queixa, né, um sintoma, algo que está mais realmente vinculado, né, à saúde mental, nesse sentido do termo, né. Mas a experiência no consultório, né, a experiência que eu também tenho com atendimento, com a psicanálise, né, mostra uma outra via de entrada, né, mostra uma outra maneira como as pessoas procuram, né, como as pessoas tratam aí da sua saúde emocional. Né, que é por uma via de um autoconhecimento, ou eventualmente de um conflito. Eu acho que, às vezes, a ausência de um diagnóstico de uma doença, né, mais fisiológica, mais psiquiátrica, não significa que a pessoa está emocionalmente saudável, né? Acho que tem uma diferença ali que não tem um limite claro, mas tem uma gradação onde a gente chega realmente num diagnóstico, às vezes, mais psiquiátrico, numa doença mental, mas a ausência da doença não significa realmente que você está saudável, né? Tem vários níveis ali intermediários nesse meio que eu acho que as pessoas acabam se encontrando, muitas delas, nessa área mais cinzenta ali, que não é necessariamente uma doença mental. Porque as emoções são naturais do ser humano, né? Nós nos emocionamos da mesma maneira como nós ficamos tristes, né? Ficamos felizes com alguma coisa que nos toca a alma, né? Entramos num trabalho de luto quando perdemos alguém importante, né? Então, nós passamos por experiências emocionais e afetivas e dependendo de como cada um reage, né, a uma determinada experiência, a uma determinada situação, como ela eventualmente acontece, né, de algo aí do emocional ficar abalado, né, algo aí daquilo que até então vinha caminhando bem na vida de alguém, né, e o que poderia ser um sinal disso, né? Então, ficar triste é uma emoção, faz parte, é um estado, né? E tristeza passa. Da mesma maneira que, né, momentos felizes também tem, infelizmente, né, o tempo de validade, né? Porém, aquela tristeza que não passa, aquele cansaço que não é só físico, né, que você dorme, mas não dorme direito, acorda cansado, né? Aquela preocupação que excede, né, que se transforma numa ansiedade, uma preocupação não, né, sem um objeto, porque uma coisa é você falar, estou preocupada com uma prova que eu tenho essa semana, eu estou preocupada com um concurso, estou preocupada com uma viagem, né? Estou preocupada com um horário. Outra é você sentir todo esse mal-estar, né, de uma maneira mais intensa, sem saber o porquê está sentindo, né? Então, muitas pessoas são invadidas por uma angústia, um sentimento, né, difícil de administrar. Então, como eu disse, um estado emocional, a tristeza, ela passa, o cansaço também, que é algo físico, né, e pode ser mental também, ele passa. Porém, né,
um sintoma, então aí a gente já está falando de um sintoma, uma tristeza que dura muito mais de 15, 20 dias e não passa, né? E não se sabe exatamente o porquê que está assim. E aí começa a afetar sono, começa a afetar alimentação, né? A pessoa começa a se isolar. Então, esses são sinais, né? Às vezes imperceptíveis, quando, né, se trata de algo mais leve, ou, né, no caso de algo mais grave, que as pessoas eventualmente procuram primeiro um médico, né? Sim. Então, eu recebo muitos encaminhamentos de pessoas que primeiro procuraram, né, uma ajuda médica, né? Ou até pessoas que não vieram nem encaminhadas de um psiquiatra, de um neurologista, mas de um dermatologista, né? De um alergista que então sintomas na pele, sintomas no corpo, né? E sintomas que não têm uma causalidade física. Então as pessoas fazem o exame, não tem nada, né? Não é que não tem nada, a causa é outra, né? A causa vem de um outro lugar. Sim, e eu acho que, né, com os atendimentos, com o contato, só estar em contato com as outras pessoas, a gente percebe que isso está acontecendo muito, né? E não é uma dorzinha de estômago, é taquicardia, é ir parar no hospital achando que vai ter um infarto, e é crise de estresse, né? E eu acho que nessa correria, nessa forma que a gente vive hoje, que não existe mais esse mundo ideal, que você dorme 8 horas, que você se alimenta bem, e que, né, você se preocupa só com a prova. Acho que as pessoas acabam perdendo o parâmetro de onde que a gente tem que procurar uma ajuda, né? Se é só um cansaço, se é só um estresse, se é normal da pressão do trabalho, porque está sempre corrido, né? Não tem esse tempo de estar preocupado com um projeto, descansar e estar preocupado com outro projeto. Um projeto emenda no outro, a canseira é sempre constante, a correria é sempre constante. Como que você vê, assim, que sinais que você acha importante a gente identificar, né, nessa correria, nessa forma de viver hoje? Quando que eu procuro ajuda? Quando que não é só um cansaço? Como eu disse, né, aquilo que não passa, então, se é um estado, ele passa depois de um tempo, né? Então, se é uma tristeza, um luto que se elabora, né, uma perda, uma ruptura, às vezes uma ruptura de um namoro, uma perda afetiva importante, pessoas levam tempo para se reorganizar, né? Então, se ela consegue dar conta disso sozinha, né? Se ela consegue aos poucos investir numa outra pessoa, né? Então, aquele investimento que estava, que a gente chama de investimento afetivo, né? Que estava depositado num único objeto, numa única pessoa, né? Depois, ela tem condições de reinvestir, né? Desde que ela faça esse movimento. O luto é isso, né? O luto, quando a gente perde alguém, né? Inicialmente é como se parte nossa, né? Parte da gente mesmo, fosse junto, né? É como se tem algo nosso vinculado a um ente querido, a uma pessoa importante, né? E aí vai um tempo para a gente elaborar isso. Se você dá conta disso sozinha, seja com a tua fé, seja com a sua, né, seja vivendo, fazendo as coisas que você gosta, buscando outras, né, fontes terapêuticas, porque não existe só psicoterapia, tem muita coisa que funciona como terapia, né? Para quem gosta de ir para a praia, para quem gosta de né, de fazer algum esporte, para quem gosta de assistir um bom filme, sair, né, comer bem, enfim, existem outras formas de você fazer coisas, né, para você mesma e lidar com uma determinada dor, né, lidar com um determinado mal-estar. Porém, se isso não é suficiente, se você continua, né, se sentindo assim, realmente minha vida entrou num conflito, entrou num ponto, né, onde eu não consigo me soltar disso, onde eu não consigo mais avançar, né, onde eu não consigo mais dar conta das coisas que eu dava, então começa já a interferir no trabalho, começa já a interferir na vida familiar, na vida, né, a pessoa vai se isolando, é um momento de procurar ajuda, né. E
e até, né, os sinais físicos, né, que é o que eu falei, que pelo menos na minha prática no hospital, né, e no hospital público e no hospital psiquiátrico, né, então pelo sintoma, né, pelo sintoma que nem sempre, como eu disse, né, nem sempre é um sintoma diagnosticado só no ponto de vista da saúde mental, às vezes é um diagnóstico mesmo clínico, né? Às vezes é um diagnóstico hospitalar, às vezes o mal-estar vai para o corpo, né? Muitas Então, vezes, né? muitas vezes. Então, aquilo que não é simbolizado, né? Muitas vezes uma angústia que não é simbolizada vai para o real do corpo. E aí o trabalho que a gente faz, né? Pelo menos com essa questão mais teórica, pegando um pouco aí da psicanálise, é o contrário, né? É você poder simbolizar através daquilo que se fala, através daqueles conflitos que você pode resolver, né, abordando numa sessão, né, abordando não só conteúdos conscientes, inconscientes também, toda essa, onde realmente uma perda, onde realmente um conflito, né, te atingiu na sua vida. E aí, você, entendendo isso, você tem condições de fazer algo com isso, de provocar uma mudança, né, numa direção mais favorável. Seria mais ou menos por Eu aí. acho que isso já entra numa das perguntas que a gente recebeu, que é cuidar da saúde emocional necessariamente passa pela terapia, né? E eu acho que você já entrou num conceito de o que é terapia, o que é psicanálise, que eu acho que também é uma confusão muito comum que as pessoas têm, assim, de qual que é a diferença, o que um faz, o que o outro faz, né? Uhum. Você podia falar um pouquinho disso pra gente? Claro. Bom, a psicoterapia é o trabalho realizado pelo psicólogo, né? Então, desde que você tenha uma formação em psicologia clínica, você escolhe uma abordagem de trabalho, tanto ela pode ser com a teoria psicanalítica, como ela pode ser com outras teorias, né? A cognitivo-comportamental é muito conhecida, né? E tem várias outras, né? A sistêmica, tem várias outras que um psicólogo pode conduzir um tratamento, um psicólogo clínico, né? Um psicólogo clínico, para ele ser um psicólogo hospitalar, ele tem que fazer uma especialização, né, para trabalhar com determinados tipos de pacientes. Mas a psicanálise é um curso, né, que você faz depois, é uma formação, né, é uma formação que eu digo que é contínua, porque a gente nunca para de estudar, né, mas é uma formação que você tem a parte teórica, a parte prática, né, e vamos dizer assim, a grande diferença é que a psicanálise, além, né, de tratar isso que está na superfície, isso que está na consciência, isso que a gente toma, né, como nos apresentamos para o mundo, ela inclui o inconsciente, né? Então, nós tratamos também, pela via da psicanálise, conteúdos que vêm dos sonhos, conteúdos que vêm né, de conflitos mais internos. Então, tem um outro tipo aí de autoconhecimento, né, que só é possível abordando questões mais primárias, eu diria. Sim, com certeza. Acho que uma das questões que mais me fazem e coach é que nem, que nem ir pro psicólogo, é igual terapia. Eu falo, não, não tem. Tem algumas áreas de intersecção, né? A Claro. gente trata de autoconhecimento, a gente trata de fatores de motivação, a gente explora algumas questões que você pode explorar numa terapia, numa psicanálise, mas é muito mais superficial, é muito mais focado, né, no que você vai fazer para essa atividade de trabalho, para você se organizar melhor. Então, é uma forma de autoconhecimento, mas ela não vai, Claro. né, resolver, às vezes, uma questão de fobia que você tem, né? Já teve pessoas que falaram assim, Uhum. eu tô com fobia de entrar em avião. Eu posso resolver isso com coach? Não, é uma coisa mais inconsciente, é uma análise mais profunda, que precisa de um psicólogo Uhum. realmente para fazer essa análise e entender melhor o que está acontecendo num nível mais complexo, né? Exatamente, exatamente. Entender a causa, né? Porque o sintoma é Sim. aquilo que está na superfície, o medo de avião, a fobia, né? E a causa, eventualmente, é algo mais, né? É um conflito mais interno, mais eu diria, mais próprio, né? Claro, não existe
só, né, a psicoterapia, a psicanálise, como eu disse, tem outras formas terapêuticas, né, de você se reorganizar emocionalmente. Então, o coach é um trabalho fantástico, né, porque aborda todo um autoconhecimento profissional, né, então se o conflito passa por ali, se a pessoa está num momento da vida onde, eu estou trabalhando numa determinada empresa, não é mais isso que eu quero fazer, eu gostaria de estruturar uma coisa mais autônoma, né? Então, se a pessoa está passando por um conflito que ela sabe que tem a ver com a vida profissional, né? Ela pode procurar uma abordagem, né? Que vai tratar daquilo. E eu acho o coaching fantástico, porque tem todo, né? Tem todo um planejamento, tem todo um autoconhecimento que vai direcionar para isso, né? Então, tem diferentes formas, eu acho que diferentes buscas, né, Mari? Sim, acho que são todas ferramentas e muitas vezes também a pessoa me procura por uma questão profissional durante o processo de coaching. A gente entende que vem de um processo, né, de um padrão de comportamento mais profundo, de uma questão mais, né, inconsciente da pessoa, porque ela às vezes tem dificuldade de autoestima, tem dificuldade, né, com outras questões que já vem de muito antes, né? Então, frequentemente, com o trabalho de coaching, eu encaminho pessoas para fazer uma terapia, para aprofundar mais esse trabalho, né? Sim. Eu acredito muito no trabalho em conjunto, né? Eu acredito muito no trabalho em conjunto. Eu venho de uma instituição hospitalar, né, psiquiátrica. Trabalhei 12 anos no Hospital do Servidor, dentro do serviço de psiquiatria. Ali era impossível tratar, né, um caso grave de doença mental sem uma ajuda multidisciplinar, então tinha que ter o grupo de TO, tinha que ter o médico dosando a medicação, né? Tinha lá atividades, professor de atividade física, porque tinha o hospital dia, onde a gente fazia também alguns grupos. Quer dizer, é um trabalho interdisciplinar ali, né? Que eu acredito muito nessa parceria. Então, tem alguns atendimentos que eu faço, eventualmente é um colega que me encaminha, porque, né, um médico que está tratando e fala, olha, essa pessoa está precisando nesse momento de terapia, de uma análise, né? E o contrário também acontece. Às vezes alguém está num processo, né, terapêutico, processo de análise, acontece alguma coisa que desorganiza mais, né, algo mais grave, onde onde eu também indico, olha, seria interessante você nesse momento, né, fazer uma avaliação com um psiquiatra e junto tomar aí uma medicação, né, porque eu acredito muito nessa parceria de trabalho, né, de você saber também os limites do que tem a ver com com a tua própria área de atuação, né, e não, né, além de não invadir a do outro, mas também deixar aquela outra parte que faz, né, que é do trabalho, no caso do médico, do terapeuta ocupacional, de alguém, né, fazer a dele. E essa experiência foi bastante importante para mim, porque nós tínhamos uma reunião sempre toda semana com um médico, um psicopatologista muito fantástico, assim, alguém que tem um trabalho muito bacana aqui no Brasil. Ele foi um dos pioneiros em abrir, né, o hospital psiquiátrico no sentido de não ser uma clausura, mas sim um lugar, né, de um tratamento pré-determinado e depois para ambulatório dia, né? Então, um trabalho bem bacana, que na época era chamado de antipsiquiatria, no sentido de não ser algo tão fechado, né? E que ele dizia o seguinte, não adianta, né, na hora que o barco de alguém está afundando, não adianta você chegar para a pessoa e falar, olha, vamos aprender a nadar, né? Olha que legal, né? Não adianta. Você tem que jogar uma boia primeiro. Primeiro você tem que tirar a pessoa daquela situação, né? Aquela situação mais grave, muitas vezes não é terremoto no mar, o que é naquela... Maremoto. Naquele maremoto, Aquele tsunami. né? Aquele tsunami, não adianta você chegar e falar, olha, vamos começar a nadar, né? Para que Você conhece direção uma você escola quer de ir? natação? Vamos pesquisar. Não adianta. Então, é a hora de você socorrer. Então, nesse momento, tem que entrar com a internação, tem que entrar com a boia, com a medicação,
A pessoa tem que ficar sim, apoiada por um tempo naquilo, né? E aí, aos poucos, ela vai se conhecendo, sabendo como ela tem condições, né, sim, de aprender a nadar, no sentido, né, dos lugares que ela... Então, esse trabalho em conjunto é muito bacana, porque ele fazia exatamente essa metáfora, né? Você sim, usa a medicação para a pessoa poder se sustentar em algo no início, só que ela não pode ficar na boia pro resto da vida. Ela não vai ficar boiando ali, sim, né? Paralisada naquele lugar pro resto da vida. Ela precisa depois, né? Querer nadar, querer ir para algum lugar, sim, né? E com esse certeza. processo é onde entra o nosso papel aí. É esse. É, essa multidisciplinaridade é essencial, porque, né, é um assunto tão complexo e é uma responsabilidade tão grande. A gente está lidando com o ser humano, a gente está lidando com a saúde de uma pessoa, né, em níveis, às vezes, de Uhum, vulnerabilidade muito alto. Então, sim. acho que é prepotência a gente achar que sozinho a gente é a solução de tudo, né? É um Uhum, nível de responsabilidade grande, é uma subjetividade grande, lidar, cada caso é um caso. Então, contar com uma rede exatamente. de apoio, contar com profissionais de expertise diferentes é muito importante, né? Temos duas perguntas aqui, né? Hã? Uma que Ah, que legal. o Gil fez aqui nós somos os responsáveis pelo aparecimento dos distúrbios, pois sentimos e pensamos de forma errada? É, é a Gil, minha amiga, que eu amo tanto. É, bom, Gil, não nesse sentido, né? Não nesse sentido de nos culpabilizarmos por estarmos sofrendo, né? E não é que sentimos e pensamos de uma maneira errada, porque não há uma maneira certa, né? Pelo menos do meu ponto de vista, eu acho que seria muito moralista dizer que há uma maneira certa, né, de se pensar. Cada ser humano é único, cada subjetividade é única, né? Nós somos responsáveis no sentido de lidar com isso que aparece na nossa vida, né? Com os conflitos que aparecem na nossa vida e eventualmente até com os sintomas, né? Não somos pode acontecer uma fatalidade na vida de alguém, pode acontecer um tropeço aí, né? Onde a gente se depara com falta, às vezes, de alguma ferramenta, falta, às vezes, de algum, né? De alguma de alguma ferramenta, né, de alguma maneira de lidar com aquilo, e isso adoece, né? Então Sim, aparece um sintoma. O sintoma é uma revelação, né? Pelo menos do ponto de vista da psicanálise, o sintoma mostra, né? Um sintoma, uma crise de pânico, um sintoma de ansiedade, um sintoma depressivo, né? Ele está mostrando que ali, né? Que tem um sofrimento, né? E que também é possível, eu acho que ao tratar esse sofrimento, ao entender as causas dele, né, é possível modificar o comportamento a partir disso, é possível estabelecer uma nova rota, né? Então, nesse sentido, nós somos responsáveis pela nossa mudança. Eu acho que isso sim, né? Nós somos com certeza. responsáveis por aquilo que a gente tem condições, né, de elaborar numa análise, aquilo que a gente tem condições de entrar em contato, e às vezes a gente entra em contato com algo nosso que não é tão fácil de lidar, né? Não Sim, é sempre prazeroso sair de uma sessão de terapia ou de uma sessão de análise, porque a gente vai fundo, né? sim, Então, falo isso desde a posição de analista, mas também de analisante, né? Então, realmente não é fácil mexer nos nossos próprios conflitos, né? Mas é uma maneira de você aliviar, né? Encontrar uma outra forma de lidar com alguma coisa. Não sei se eu te com certeza. respondi, Gil. Beijo, Qualquer querida. coisa pode ir mandando pra gente. Eu acho que essa questão de certo e errado, às vezes duas pessoas diferentes têm o mesmo pensamento, uma tem um sintoma, a outra não, né? Então é muito peculiar de cada um, os pensamentos, as formas. Então é realmente uma coisa que não tem uma formulinha, né? De certo e errado, o que que eu tenho que fazer, Uhum, é uma uhum. solução única para cada um. E acho que entrando nisso também, a outra pergunta que a gente teve aqui
foi como escolher o profissional ideal para nosso perfil, né? Acho que tem várias formas de trabalho. Como que você vê assim, encontrar essa sinergia de trabalho com o profissional? Como que a gente escolhe um bom profissional para a gente trabalhar? Olha, Mari, um bom profissional é algo muito pessoal, né? Então, assim, eu acho que a empatia e aquilo que se estabelece num tratamento, que é a transferência, né? É algo que, enfim, às vezes você vai indicar uma pessoa que está sendo super legal para você, para o outro não vai, né? Não vai dar liga, a gente brinca, né? Sim. Não vai dar certo. Então, assim, vai muito, né? Normalmente eu indico, quando alguém me procura com uma determinada queixa, né? Se é algo que eu percebo que é mais grave, eu faço esse caminho, como eu disse, né? De encaminhar primeiro para um médico. Se é algo que eu percebo que primeiro a gente pode começar um trabalho ali e depois avaliar se há uma necessidade, né? De um outro tipo de acompanhamento. Então, assim, é muito amplo, não existe um profissional ideal, né? Da mesma maneira que existem excelentes médicos, excelentes psiquiatras, né? Também tem aqueles que não são tão bons, então, o mesmo eu posso dizer, né? Dos terapeutas, dos psicanalistas, Sim. então isso é muito pessoal, mas, né, existem várias possibilidades, eu acho que hoje nós temos, né, nos hospitais, nós temos centro de saúde, nós temos, né, psicólogos em centro de saúde, nós temos institutos, né, aqui em São Paulo nós temos os SEDES, nós temos a CLIP, né, que são lugares que além da formação, né, além de ter toda a questão aí do ensino, da pesquisa, da formação, tem também um atendimento clínico, né? Então, são institutos, são lugares que se você fizer, né, se você buscar na internet, se você buscar indicações, né, tem várias aí para você conhecer. Sim. Então, eu diria, e também, né, pedir para alguém que você conheça aqui que faça, pedir indicação para alguém, assim, o mais, assim, para um perfil, né, eu não diria que exista um perfil, eu acho que vai muito daquilo que Sim. cada um está buscando, né? Mais Às ou vezes é menos por interessante aí. até buscar mais de um, né? Conversa com dois, três, para você entender as diferenças, as Sim, abordagens. sim, E às vezes exatamente. você vê com quem se identifica mais no desenvolvimento do trabalho. E eu acho que uma Exatamente. ótima medida é o resultado, né? Faz um tempo, vê como que as coisas estão indo, né? Vai experimentando e não é porque é desconfortável que é ruim. Acho que tem essa É, sinceridade também, né? Que às vezes a gente fala, ai, não gosto, tá ruim, não é? Às vezes é porque tá indo em algumas questões, como você falou, que nem sempre uhum. é aquilo que a gente queria que fosse, eu queria abordar, porque incomoda um pouquinho, né? Sim, e assim, uma terapia, uma análise, né, não tem um efeito, né, de um antidepressivo, não tem um efeito de um ansiolítico, né? Então, Sim, para a pessoa que busca esse alívio, vamos dizer assim, né, um alívio daquele mal-estar específico, ela, como eu disse, ela primeiro precisa jogar a boia, né? Primeiro precisa tratar disso que está mais. Agora, o porquê que uma análise, porquê que ao falar do incômodo, porquê que ao tratar um conflito você, né, mexe na causa do conflito. E aí, sim, aí o efeito disso, né, o efeito sim é você aliviar os sintomas depressivos, é você aliviar os sintomas de ansiedade. Então, vou fazer aqui vou usar, sei lá, um exemplo um pouco tosco, mas só para deixar isso mais claro. Uma pessoa que está com dor de cabeça, né? Ela precisa tomar um analgésico, né? Ela precisa tomar um sim, analgésico para passar a dor de cabeça. Só que se ela não entender a causa da dor de cabeça, né? Pode ser pode ser enxaqueca, pode ser sinusite, pode ser. Então, se ela não buscar a causa, ela vai tomar o remédio aquele dia, vai passar, né? Dia seguinte, a semana que vem, ou daí uns dias, a dor de cabeça volta. Então, o sintoma, né? Não adianta só você tratar a dor, aquele sinal, aquele incômodo. Você tem que saber a causa desse sintoma. Então, não adianta só você tomar um antidepressivo, não adianta só você tomar um ansiolítico, se você não entender o que para você provoca um conflito, né? E te causa esse sintoma.
Então, Com estou certeza. comparando aí com a dor de cabeça, nesse sentido de que existem Sim. várias causas, né? Sim, às vezes você precisa de óculos, não tá Tomando... usando óculos, e Exato, às está vezes é dando dor algo de tão simples. cabeça, você vai Uhum. passar o resto da vida tomando analgésico e espera usar Uhum. um óculos, né? E às vezes é muito simples mesmo, né? Às vezes Uhum. às vezes em poucas sessões, né, as pessoas conseguem ter um insight de que, Sim, poxa, eu ainda não tinha pensado nisso. Nossa, que bom eu ter conseguido falar disso, né? Porque é um pouco tabu, né? É um pouco isso que as pessoas às vezes falam, não, mas olha, eu vou fazer terapia, vai demorar, né? Eu vou ficar, nossa, eu só vou melhorar daí uns anos, né? Não, não mesmo, né? Os efeitos, na medida que você vai trabalhando, né? Aquilo, o teu sintoma, aquilo que realmente te incomoda, ou aquele conflito que é mais, né? Você já vai sentindo um efeito, você já vai sentindo não só algo que vai amenizando, mas você já vai sentindo que tem algo a seu respeito, que você vai entrando em contato, né? E que te ajuda a lidar com isso. sim. Acho que a psicanálise, toda a questão de saúde mental tem muitos tabus, né? Acho que tem desde. Tem pessoas que eu já vi, tipo, eu não acredito que eu preciso de terapia. Eu me senti uma fracassada porque eu não conseguia resolver sozinha, né? Até comentários de, agora todo mundo faz terapia, tudo é terapia, né? Como que você vê esses tabus, essas questões dessa demanda crescente e até dessa resistência? Acho que junta uma demanda crescente, por um lado, que todo mundo faz terapia, e por outro lado, tem Uhum. uma resistência muito grande de tipo, eu não consigo resolver sozinha, preciso de terapia. Como que você vê esses tabus da terapia? Bom, sim, tem esse tabu bem negativo, né? Que assim, só faz terapia quem é louco, quem é fraco, quem não sabe, né? Quem não dá conta, não sei o quê. E isso eu acho que estava muito associado antes, né, Mari, a essa proximidade, né, do trabalho com a saúde mental. Então, uma coisa do não sou louco para fazer terapia, né? Sim, Tinha toda uma ideia de doença, ou de fracasso, ou de né, uma coisa que negativa mesmo. E isso foi mudando, felizmente, né? Eu acho que ao longo dos anos, desde que eu me formei, que eu não vou falar quando, mas, né, na minha faculdade, né, eu tenho colegas de faculdade aqui me acompanhando, na faculdade ainda, quando eu fiz pouquíssimas faculdades de psicologia, né, não era algo uhum, ainda tão, assim, tinha assim uma resistência, as pessoas achavam que era só para pessoas muito problemáticas, né, e hoje eu acho que foi modificando isso, principalmente porque hoje não vai só em psiquiatra e neurologista quem é louco, né? Vai quem sofre de algo que tem, né, que tem esse componente do emocional, do mental, mas também vai para a terapia não só, né, uma pessoa que está apresentando um sintoma, mas uma pessoa que gostaria sim de ter um autoconhecimento, de lidar melhor com suas emoções, né, de sim, lidar melhor com alguns conflitos, sejam familiares, sejam conflitos profissionais, sejam conflitos na relação, na parceria, né, com afetiva. Então, acho que hoje a terapia ela está mais associada, né? Quem busca uma análise, quem busca uma psicoterapia, ela está mais associada ao autoconhecimento, ela está mais, né, próxima de algo que vai para o lado da saúde e não para o lado da doença, sim, eu diria. Né? Ela está com mais certeza. associada a uma. Então, as pessoas buscam, sei lá, né? Uma fisioterapia para o corpo, buscam uma atividade Sim, física, né? E buscam também a terapia para, né, cuidar daquilo que é de outra ordem, né? Que é da ordem do emocional, que é da ordem. Então, acho que foi se aproximando de algo mais positivo nesse sentido. Agora, é claro, sim, né? Esse outro tabu que você levanta do excesso, né? Que então todo mundo tem que fazer, tem que... Não, é uma escolha, né? Você pode escolher uh,
eu não quero fazer atividade física, eu prefiro ficar, sei lá, com essas dores que eu tenho, mas, né, você pode Uhum. escolher também não fazer terapia, você pode, né, buscar outras fontes, de repente, que funcionam para você, né? Mas é uma escolha hoje que está muito mais, eu diria, associada mesmo, né, a essa busca por algo a mais. Não Sim, é por um déficit, como era antes, me falta alguma coisa, então eu tenho, né? Mas é por algo a mais. Eu posso ter um conhecimento a mais a meu sim. respeito, né? Posso lidar melhor com os meus conflitos e, a partir daí, né, buscar uma outra orientação, uma outra, né, um outro rumo para algum É, problema, para alguma questão. sim, uma vez eu vi, acho que é uma palestra de psicologia positiva. Eles falavam assim, a doença é assim, por exemplo, do 0 ao -10. Se você chegou no zero, não quer dizer que você tá super bem. Ainda tem do 0 por +10, né? Ainda tem a escala do nível de saudável, né? E eu Uhum, também penso muito assim, não vai pra academia só quem tá com alguma doença física, que, né? As pessoas estão bem fisicamente e querem ficar melhores. Então, acho que tem esse trabalho de desenvolvimento muito legal. E outra coisa uhum. que eu li, que eu acho que é uma brincadeira, mas acho super divertido, eu adoro falar para os meus amigos. Eu falo, problema todo mundo tem, vai pra terapia quem quer resolver. Pois Então, é. eu acho isso muito legal. Tem outra Exato. pergunta aqui, da Rosângela. É normal uma pessoa depressiva uma pessoa depressiva pode ter crise de ansiedade? Sim, sim, os sintomas podem modificar, né? Então, é muito comum, é mais comum até do que se imagina, alguém que está fazendo um tratamento, né? Com antidepressivo, que foi diagnosticado por depressão, e é como ela reage, né? De alguma maneira, é o sintoma que ela apresenta de acordo com aquilo que ela está vivendo, né? E aí, diante de algo que pode afetá-la, seja, né, não sei em que aspecto, mas alguma coisa que ela inédita, né, ela pode reagir de outro jeito, ela pode reagir tendo crises de ansiedade. Então, é normal, né, mas é importante tratar. É importante tratar porque a crise de ansiedade, ela vai trazendo muitos prejuízos, né, para a vida, ela vai enfim, além do incômodo, além do mal-estar, né? O mal-estar que acaba sendo também físico, né? Muitas pessoas ficam com aquela impressão de que, né, de que vai ter algum problema cardíaco, alguma coisa muito grave, né? E então ela precisa ser controlada, né? Ela precisa e é importante entender o que foi o gatilho para essa crise de ansiedade, né? É bem importante entender isso. Porque até, né, eu acho que a gente está falando disso o tempo todo, mas um sintoma, né, não quer dizer que você, às vezes quando você apresenta um sintoma, não quer dizer que você esteja vacinado, né, nesse sentido aí, aproveitando que a gente está à espera aí de uma vacina, mas Sim. não adianta, a gente se vacina para uma coisa, mas outra, né, pode acontecer. Então, na verdade, é importante tratar qualquer que seja o sintoma, né, quando ele aparece. E a Mari também falou de uma coisa bacana, né? Eu acho que tem sido muito comum as pessoas apresentarem atualmente crise de ansiedade, né? Acho que a gente está vivendo numa sociedade onde há um imperativo, né? Onde você tem que fazer o seu melhor, entregar resultados, trabalhar muito, fazer muito, né? Então a gente vive, sim, o tempo todo essa cobrança, seja no trabalho, né? Eu tenho recebido pessoas nesse período de pandemia que realmente estão trabalhando o dobro, né, em casa, e o quanto o trabalho remoto é cansativo, né? Então a pessoa acaba trabalhando com os filhos em casa, né, com tudo a mais que isso tem, né? Então existe algo, uma demanda eu diria, na nossa sociedade, onde a gente tem que sempre fazer mais. Então a gente fica com aquela sensação, né, de que
eu fiz pouco, estou fazendo pouco, precisava fazer mais alguma coisa ainda, né? Sim. Então, acho que é muito importante a gente ficar atento hoje para não atender essa demanda o tempo todo, né? O tempo todo desse imperativo, faça mais, gaste mais, compre um monte de coisa que você não precisa, né? Que é exatamente, né, um imperativo, sim, do capitalismo, que a gente está vivendo ele na sua, né, no seu ápice, mas é importante a gente saber que não precisa responder a toda essa demanda, né? E aí entra um conceito importante da psicanálise, né? De você se localizar não de acordo com a demanda que vem do outro, sendo esse outro, às vezes, o capitalismo, a sociedade, o trabalho, né? O outro, e sim, né? Fazer escolhas, e sim, de acordo com o seu desejo, de acordo com as escolhas que você pode fazer, né? Que às vezes é até renunciar, às vezes é até dizer, não, disso eu não preciso, isso eu Isso não é a coisa quero. mais difícil, né? Acho que Que é um o pouco ir pessoal nessa abrir mão, contramão. Uhum. sim, parece às vezes uma coisa impossível, né? Nos processos que eu faço de coaching, todo mundo sabe que está além do limite, todo mundo sabe que o limite saudável, o limite aceitável está lá atrás, mas quando eu pergunto para eles, tá, então se não é onde você tá, onde que é? Quase ninguém sabe responder onde que é, né? Esse seu ponto. Uhum. Sabe sempre onde é a demanda externa, mas muito dificilmente sabe localizar onde é o seu ponto de Exato. equilíbrio, o que você quer, o que você acha saudável fazer, né? Uhum. E é isso, né, que assim, eu acho que esse é um sintoma muito atual, se fosse para a gente falar de algo que tem muito a ver, não só com esse momento de pandemia, eu digo com esse momento atual mesmo, né, nos últimos, sei lá, 5 anos, 4 anos, há uma demanda crescente, né, para que você seja o melhor, para que você faça mil coisas, para que você compre um monte de coisa, para que você viaje para um monte de lugar, para que você faça, né, mil e uma coisas. E você fala, não, peraí, meu dia só tem 24 horas, eu preciso dormir, eu preciso comer, eu preciso parar Sim, um pouco, né? E é importante, sim, estabelecer essas pausas, né? Estabelecer esse momento onde você fala, bom, é importante eu trabalhar? Mas é também importante eu ter um tempo, né, para mim, para minha família, é importante também ter um tempo para minha saúde, né? Então, acho que renunciar um pouco, né, sim, estabelecer um ponto de basta, que é, sim, as escolhas que a gente faz. Então, uma análise ajuda muito nesse sentido, né, de você estabelecer o que são escolhas que você faz a partir do seu próprio desejo, né? Sabendo que existe uma demanda, mas até que ponto você vai responder a ela, né? com certeza. E não ficar satisfeito só com respostas, né? Que às vezes a gente acaba dando respostas mais reativas mesmo, né? Eu tô com Uhum. raiva daquela pessoa, eu tô com, né? Tô com medo de ir em tal lugar, eu não quero mais. E às vezes a gente reage, né? Uma resposta às vezes reativa, né? Não inclui o que você realmente quer. Você só está rejeitando, Sim. né? Você só E está às vezes a dizendo, reação é da gente chega. mesmo, né? Às vezes a gente está Uhum, reagindo a uma demanda, o que eu mais vejo é autocobrança, né? Ainda mais na parte do trabalho, chefe exigindo muito, mas a pessoa, ela não acha que o chefe está exigindo muito. Ela fala assim, não, eu devia dar conta, eu devia conseguir cuidar da saúde, visitar meus pais todos os dias, falar com eles, conseguir ir para academia. E quando eu falo que não cabe nas 24 horas, a pessoa fala, não, é só questão de eu me organizar. Se eu me programar direito, cabe tudo aqui nessas 24 das horas, né? 3 às 4 da manhã, né? Eu acordo e faço tal coisa. E não Sim, dá, né? Porque aí entra esse excesso, né? Então, da mesma maneira que há um imperativo de fazer sempre mais, né? Esse excesso ninguém dá conta, né? E aí o mal-estar vai para o corpo, o mal-estar pode ir para uma crise de ansiedade, né? sim. Então, acho Isso é que... generalizado, o pessoal passando do limite, assim, eu acho Uhum. que tá, assim, boa parte das pessoas estão. Talvez por essa razão eu te responda um pouco aquela questão inicial, né? Porque será que as pessoas ah, estão buscando terapia mais nesse momento? Talvez por isso. Talvez por Sim, isso. com certeza. A gente tem mais duas perguntas aqui, 10 minutos, para tentar responder.
Tá. Uma das perguntas é quando você sabe que alguém se encontra doente, mas não quer se tratar, Hum. e o problema é outro, o que que a gente pode fazer? Quando a pessoa está doente, não quer se tratar. Quando a gente sabe de É. alguém, né, próximo que tá doente e, Uhum. e não quer se tratar, Muitas vezes é a família, né? É a família que tem, então, que intervir, né? Então, no caso, às vezes a pessoa tem um problema mais grave, ela não tem essa noção, né, de que o problema dela está afetando não só ela, mas as pessoas com quem ela convive. Então, nesse sentido, alguém da família, né, precisa realmente levar a pessoa para um tratamento, seja para um ambulatório de saúde mental, seja para um médico, né? Porque nem sempre as pessoas se convencem, né, estão convencidas, e dependendo do tipo de, dependendo do distúrbio, realmente a pessoa não se dá conta do quanto ela está não só sofrendo, mas fazendo a família sofrer, né? Então, nesse caso, é importante a família levar mesmo, a família, né, intervir nesse sentido, a pessoa responsável, seja a mãe, o pai, né? Com certeza, uma vez que a gente vive em sociedade, Que é o que muita das acontece. partes de informação às vezes é parte de Uhum. quem tem esse conhecimento também, né? Que é o que acontece no caso do usuário, né? Usuário de droga, né? A pessoa que está numa situação que ela não tem esse julgamento do quanto aquilo está sendo nocivo para ele, né? Do quanto aquilo está sendo nocivo para a família. Então, nesse momento, ele já não tem esse juízo, né? Então, o juízo tem que Uhum, ser de alguém que se responsabilize por isso, né? com Estou certeza. vendo ali a meditação pode ajudar a pessoa. Isso eu estou enxergando. A Meditação pode ajudar a meditação, pessoa durante uma crise de ansiedade. Eu acho que qualquer terapêutica é muito bem-vinda, né? Como eu disse no início, não existe só psicoterapia, meditação é algo que funciona bastante, yoga, né? Sim, eu acho que eu acho muito bacana tudo que vem, né, da medicina oriental também, né, como algo que também é coadjuvante, mas numa crise de ansiedade, né, propriamente dita, é importante ter outros recursos à mão, né? É importante ter outros recursos à mão, não só, né, algo, como eu disse, algo também para dar conta daquele momento, né, daquele momento mais grave, com mais certeza. E agudo. muitas vezes a gente nem sabe os recursos que tem, né? Então, acho que a Uhum. terapia também acho que ajuda muito a gente a saber que recursos que a gente tem para lidar no momento desse. Porque acho que a questão do autoconhecimento, às vezes a gente nem sabe que tem recurso, que recurso que é esse, onde que eu acho esse recurso, né? Sim, sim. E você Então, vai, às vezes, através de uma análise, de uma terapia, você também descobre formas terapêuticas, né, de lidar com alguma coisa. Então, eu também vou incluir isso na minha meditação, né? Eu também vou incluir, descobri que eu adoro cantar, que eu adoro música, então eu vou fazer isso com mais frequência. Descobri sim, que tal coisa me faz bem, né? Então é algo que você também estende para a sua vida, estende também para a sua rotina, né? com Então, é certeza. essa a importante diferença que eu falei em relação às escolhas. As escolhas vão se tornando mais próprias. Numa análise, a gente vai se apropriando cada vez mais, né, daquilo que desejamos, de quem somos, né? Porque é aí que está a nossa autenticidade, né, de como cada um lida de uma forma autoral com a própria vida, né? Então, é nesse caminho, essa a direção de uma análise, é você conseguir viver uma vida, né, com mais dignidade, com mais respeito próprio, você poder, né, conseguir ter satisfações mais próprias, né, que vão de encontro ao que é importante para você e não só aquilo que é importante para o outro, né, o que uma demanda externa exige. É um pouco por aí. Tem mais alguma pergunta, Mari? Não sei Sim. se eu Acho que as atropelei perguntas agora aqui. foram. A gente tem 5 minutos. Acho que essa parte do ensinamento que você trouxe, acho que é essencial. A gente sempre do Tangram fala muito de autoconhecimento, né? E às vezes, com essa rotina, com essa correria, a gente acaba realmente entrando no automático,
seguindo a correria, seguindo a demanda, né? Seguindo o fluxo da demanda externa. E muitas vezes a gente não para pensar e analisar, seja num coach, seja numa terapia, seja sozinho, sentado em casa, parando para pensar o que você quer da sua vida. Mas a gente Uhum. segue muito esse caminho automático sem querer, né? Bom, a gente tem 5 minutinhos. Para encerrar, eu queria que você falasse um pouquinho para o pessoal da Clipe. Bom, a Clipe é um instituto de psicanálise. Eu sou associada desde que ela começou a existir aqui em São Paulo, então eu sou associada fundadora, né? Nós somos um grupo de psicanalistas que, quando o Instituto de São Paulo, né, que era e se desmembrou em três, então é um instituto que se preocupa em fornecer um atendimento. Então vocês podem procurar a Clipe pelo site, é clipe.org.br, e solicitar atendimento por lá. CLIPP, né? 2 P's. É, CLIPP, Clínica Lacaniana de Investigação e Pesquisa em Psicanálise. Vocês podem também, lá tem um telefone, vocês podem ligar para a secretária Dolores, né, para quem quiser procurar um analista. E a Clipe oferece curso de psicanálise, o curso de formação em psicanálise, né? Eu dou aula em alguns cursos, nós temos núcleos de pesquisa. Então, vamos dizer assim, a nossa causa, né, é realmente a transmissão da psicanálise, então o ensino e a questão clínica também, é uma ONG, né? Nós oferecemos esse tipo de atendimento pelo valor que a pessoa pode pagar, né, pela sessão. Então, esse é um outro tabu, né, que a gente também, só faz análise quem tem dinheiro. Não, né, existem formas de você procurar um tratamento de qualidade, né, em algumas ONGs. A Clipe não é a única, tem o SEDES em São Paulo também que faz isso, SEDES Sapiens. Então, tem outras instituições também, né, que fazem esse tipo de trabalho. E o nosso trabalho é com a formação e com o atendimento clínico, né? Então, vocês podem conhecer a Clipe melhor lá no site. Muito legal. Eu acho que é muito importante mesmo ter esse acesso, ter o caminho, né? Depois do que a gente conversou, ter esse veículo para as pessoas acessarem, com certeza. Bom, Mari, foi uma satisfação. Eu estava um pouco nervosa no começo. Essa foi a minha primeira live. Essa foi a minha primeira live. Que honra! Eu estou muito feliz de ter participado. Aceito outros convites quando Oba, tem mais temas para a gente conversar. A pauta era mais comprida ainda. Mas esse é um assunto que eu adoro, faz parte da minha prática, faz parte dos meus ideais, né? Faz parte do meu trabalho. Então, eu acho muito importante não só divulgar a psicanálise no sentido do que eu sinto, né? Eu sinto os efeitos dela também em mim, na minha vida, né? Por fazer a análise há tanto tempo, mas também, né, de poder compartilhar um pouco disso, de compartilhar um pouco disso da clínica, né, com vocês, e também de estar aqui, né? Estou vendo muita gente que eu amo aqui, meus primos lá do interior, minhas primas, minha tia, minhas colegas, minhas amigas de infância, minha família. Eu estou muito feliz, né, de estar um pouquinho aí próximo deles, né? Além de estar próximo de você nesse momento, das pessoas, né, que estão seguindo aí o Tangram, mas também das pessoas que eu divulguei e que estão aqui junto comigo hoje. Sim, é muito legal. Eu queria agradecer muito a participação de todo mundo, as perguntas. Se tiverem mais perguntas, pode mandar pra gente, a gente conversa, a gente faz às vezes outra live, se tiver muita pergunta. E é isso, para mim é um prazer também, muita honra ser a primeira live sua comigo. E muito, muito obrigada por esse conhecimento, que eu acho que formação é um dos caminhos essenciais, né? Formação e informação para o pessoal. Então, Exatamente. muito obrigada. Beijo, Mari. E acho que uma coisa boa que está acontecendo nessa pandemia é isso, né? A gente poder ter a oportunidade de estar perto de algumas pessoas, né? Sim. Mesmo estando aí a quilômetros de distância, conversando, compartilhando um pouco da nossa prática, do nosso conhecimento. Isso é muito legal. Sim. Parabéns pela Tudo iniciativa. tem um lado bom, né? A parte virtual ajuda a gente a fazer um pouquinho disso também, aproximar as pessoas. Parabéns Tá ótimo, Rô. Beijo. Obrigada por ter participado. Beijo. Beijo a todos. Foi? Tá nos 10 minutos.
10 segundos restantes aqui. Ah, é? Agora fica Tchau. passando, né? É, foi muito legal a participação de todo mundo, gente.